E aí, galera, estamos de volta para dar continuidade ao assunto. Vamos falar hoje de climogramas. A gente vai entender primeiro o que essa informação, o que essa ferramenta pode trazer de informação para a gente e como a gente pode interpretar um climograma. A gente sabendo interpretar um climograma, a gente consegue entender o clima da região, o seu regime de chuvas e até mesmo os períodos em que ocorrem as estiagens e o período de cheias. Coloca na tela para mim, por favor. Climogramas. Na tela está o climograma da região equatorial, região de Manaus, Amazonas. Área do clima equatorial. Característica do clima equatorial. É um clima quente, por se formar próximo à região do Equador. Elevada temperatura por receber incidência de sol durante todo o ano. E apresenta bastante umidade pela presença da floresta amazônica na região, além da maior bacia hidrográfica do planeta. Na direita aí nós temos a informação de temperatura. As médias de temperatura da região. No canto superior esquerdo nós vamos ter a informação da quantidade de chuvas da região. Repara que esse climograma ele está trazendo a informação que ele apresenta geralmente temperaturas elevadas. Grande parte, a sua média de temperatura está acima dos 20 graus. As médias anuais de temperatura está acima dos 20 graus Celsius. E a quantidade de volume de água para essa região, de chuva para essa região, está também acima dos 300 milímetros anuais. Sendo que os períodos que mais se chove nessa região é justamente o período que começa de janeiro, fevereiro e março. Então esse é o período mais chuvoso. Mas reparem que a chuva é bem distribuída durante todo o ano. Os volumes não vão apresentar grande disparidade. Aqui também um climograma da cidade de Belém, no Pará. Repare que as médias de chuva, a média de precipitação, já tem uma pequena queda em relação ao clima de Manaus. Isso devido à diminuição da cobertura vegetal da região, que acaba reduzindo a quantidade de partículas de água na atmosfera, que acaba refletindo no resultado de chuvas. E reparem que as temperaturas também são bastante elevadas, as médias acima de 20 graus. Os períodos mais chuvosos são justamente os períodos que vão de janeiro até maio, apresentam um grande volume de chuva. Volumes acima dos 200 milímetros mensais. Já nos períodos de outubro, nos meses de outubro, novembro e dezembro, são as menores incidências de chuva, mas em compensação apresentam um volume de precipitação ainda bem elevado em comparação a outras regiões. Olha só a comparação agora com o clima tropical úmido da cidade de Salvador, na Bahia. Repare que as temperaturas também são bastante elevadas, próximo dos 25 graus. Em compensação, o seu regime de chuvas ele já se apresenta de maneira mais disforme. Os períodos mais chuvosos são justamente os que compreendem o mês de março até o mês de agosto. Os períodos com menos incidência de chuva é justamente os meses que vão de outubro até fevereiro, apresentam menores incidências de chuva. Já o clima da região sudeste, Minas Gerais, cidade de Ouro Preto, a gente já percebe um clima tropical de altitude. Devido à elevação do relevo, as temperaturas já tendem a ser mais brandas. Repare que as médias de temperatura não ultrapassam os 20 graus Celsius. E o regime de chuvas também vai ser influenciado pelas massas de ar que atuam na região. Os períodos menos chuvosos vai ser justamente aquele período intermediário, no meio do ano,
entre junho e julho. Em compensação, os meses mais chuvosos são aqueles que vão de outubro até maio, são os períodos mais úmidos da região. Em compensação, o período de estiagem que vai estar agindo vai ser justamente nos meses que vão de maio até agosto. Esse é um clima tropical típico, né? O clima da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Clima tropical porque vai apresentar temperaturas bastante elevadas, as médias em torno de 20 graus. Mas repare que ele vai ter uma amplitude térmica já diferenciada. A diferença entre o dia mais quente e o dia mais frio já vai ter uma elevação. Olha só. O regime de chuvas vai apresentar maior intensidade de novembro até março. Em compensação, de março até outubro vai apresentar um período de estiagem. Nesse período também as temperaturas tendem a ser mais baixas. Tá? Nessa região, durante esse período, vai estar agindo aquela massa polar atlântica, aquela massa que vem do sul, subindo pelo nosso país, pela região sul, e acaba chegando nessa região praticamente sem umidade. Ela vai estar agindo justamente nos meses de março até outubro, o que vai provocar a diminuição da temperatura nessa região e principalmente a queda da umidade existente nessa área. Dá uma olhada só no clima semiárido, na região de Juazeiro, lá na Bahia. Olha só, temperaturas bem elevadas, as médias anuais de temperatura acima dos 20 graus. Em compensação, os regimes de chuva são baixíssimos. Os períodos mais chuvosos é justamente os meses de fevereiro e março, onde que vai estar agindo na região a massa equatorial continental e a tropical atlântica. Essas são as duas massas que vão estar exercendo influência nessa região. Agora, durante o período que vai desde março até outubro, repare que o índice de chuva cai praticamente a zero. Esse é um clima praticamente semiárido, regido por chuvas escassas e irregulares, o que acaba gerando toda aquela problemática para a região, onde que mais para frente a gente vai estar tratando sobre a questão da indústria da seca. Dá uma olhada só como é que é o clima da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um clima subtropical com verões quentes. Olha só, as médias temperaturas têm uma amplitude térmica que pode variar em torno até de 10 graus centímetros, entre o dia mais quente e o dia mais frio. Em compensação, o regime de chuvas vai ser bem distribuído ao longo do ano. Tá? Não vai ter uma disparidade entre os períodos mais chuvosos e os períodos mais secos. Vai ser marcado por verões que vão se destacar, mas com temperaturas em torno de 20, 23 graus. Em compensação, os dias mais frios podem atingir temperaturas próximas aos 10 graus. Clima subtropical com verões brandos, geralmente vai agir na Serra Gaúcha, região ali de Santa Catarina mais ou menos. Olha só a variação da temperatura. Tá? Tem uma amplitude térmica, uma variação entre o dia mais quente e o dia mais frio, em torno de 10 graus centígrados. Olha só como é que está distribuído o período de chuvas. A gente repara que tem uma certa precipitação igualitária entre os meses de novembro até março, mas em compensação ele vai passar por um período de estiagem, que são os meses de junho, que vão até agosto. Tá? Esse período, quem vai estar agindo nessa região vai ser justamente a massa a massa tropical continental, aquela massa que se forma em cima do continente sul-americano e vai se deslocando para o interior do Brasil. Sem falar que vai receber aquela friagem que ela vem carregada pela corrente de Humboldt, que é praticamente responsável por toda essa estiagem na América do Sul. Vamos ver se a gente consegue fixar esse conteúdo? Essa é uma questão da Unesp de 2005. Observe a tabela. Na tabelinha ela está te dando temperatura, a máxima e a mínima. Porto Alegre, nos dias
que essas massas de ar estavam agindo e também em Rio Branco. E está pedindo para você justificar a queda da temperatura mínima no Rio Grande do Sul e no Acre nos dias considerados. Letra B. Com base nas temperaturas mínimas, observadas na região norte, descreva o fenômeno climático ocorrido mencionando o nome pelo qual ele é conhecido. Vamos lá. Olha só, nos estados do Sul e no Acre, a queda de temperatura resulta da entrada de ar daquela massa polar atlântica. Massa polar atlântica, aquela massa que vem lá do polo, subindo pelo interior do continente, passando pela região sul, e conforme ela vai subindo, por ser uma massa de ar fria e úmida, a umidade vai ficando pelo caminho. Quando ela chega naquela região do Acre, ela já está praticamente seca e vai entrar em choque com aquela massa equatorial continental, provocando chuvas na região. Tá? Então essa massa polar atlântica, conforme ela vai subindo escalando o nosso continente, ela vai perdendo umidade até chegar à região do Acre, como uma massa de ar basicamente fria e seca. Letra B. A queda de temperatura brusca no Acre recebe a denominação de friagem. Friagem que a gente acaba sentindo aqui na região do centro-oeste também, porque são grandes extensões de continente que aquela massa polar atlântica ela vai perdendo umidade até chegar na região do Planalto Central. Mais uma questão da UFV de 2005. Os mapas de antes representam o comportamento das massas de ar no verão e no inverno brasileiro. Repara que as massas de ar que estão agindo no nosso país está te dando as áreas de influência ali da massa equatorial continental, que vai agir praticamente no interior da região norte, a massa tropical continental, que vai pegar aquela parte mais do centro-oeste, atingindo a região do Mato Grosso do Sul, parte do Sudeste e ao sul do Goiás também. Massa equatorial continental vai estar agindo na região norte, a massa equatorial atlântica vai estar agindo no litoral nordestino, a massa tropical atlântica que vai estar agindo e influenciando o clima daquela região, toda a região tropical da costa do Atlântico, e a massa polar atlântica que ela sobe pelo sul do nosso país, exercendo influência até a região nordeste. Então a questão está te pedindo o seguinte: com base na leitura desses mapas e seus conhecimentos, responda. Qual é a massa de ar responsável pela queda de temperatura observada durante o inverno na região sul e sudeste do Brasil? Essa fica até fácil. Qual é a massa de ar que ela vai influenciar na queda de temperatura? Geralmente é aquela massa de ar mais fria, é aquela que vem se deslocando do polo, que é justamente a massa polar atlântica, que ela vai subindo e entra em contato com a massa equatorial continental, com a massa tropical atlântica e consegue subir até influenciar o contato com a massa equatorial atlântica. Questão B. Qual é a massa de ar que mais atua no território brasileiro no verão? A massa de ar que mais vai atuar no território brasileiro durante o verão vai ser justamente a equatorial continental. Aquela massa de ar quente que se forma próximo à linha do Equador e vai influenciar todo o clima praticamente do Brasil, da região, principalmente das regiões mais interiores do Brasil. Característica que essa massa ela vem perdendo umidade até chegar no nosso sudeste. Por isso que a gente passa por um longo período de estiagem na região centro-oeste. E a letra C, compare a atuação da massa de ar equatorial, a MEC, no verão e no inverno dos brasileiros. Repare que durante o verão ela vai exercer grande influência, porque durante o verão a faixa da linha do Equador, a zona intertropical, é que está recebendo maior incidência de sol durante esse período. Durante o inverno, essa incidência de sol já é reduzida, mas em compensação, a massa polar atlântica ela entra com toda a força pelo interior do nosso país, influenciando os demais climas. Resolução, então, para simplificar,
atuação da massa polar atlântica em todo o território brasileiro, a massa equatorial continental e também a massa tropical atlântica vão estar agindo no nosso território. No verão, a massa equatorial continental encontra obstáculos e se expande por toda a parte do território brasileiro, tá? Devido justamente à inclinação do nosso planeta e à maior incidência de raios solares. Durante o inverno, quem vai ganhar força vai ser justamente a massa polar atlântica. Pessoal, tem mais uma aí e essa é bem mais fácil. Essa é da Unesp, pedindo para você analisar a tabelinha a seguir. Está te dando as capitais, a máxima absoluta do ar e a mínima absoluta do ar, em temperatura. E a umidade relativa. Tá? Tá te dando as capitais de Goiânia, Brasília, Campo Grande, São Luís e Fortaleza. Está pedindo para você identificar os conjuntos de cidades considerando as amplitudes térmicas e os valores de umidade do ar relativa. Lembrando que amplitude térmica é aquela diferença entre o dia mais quente e o dia mais frio do ano. A diferença entre esses dias a gente vai ter a amplitude térmica. Geralmente aqueles climas das regiões tropicais e também de regiões equatoriais vão ter as amplitudes térmicas bem menores. Aqueles climas de regiões de clima temperado e subtropical, por exemplo, vão apresentar amplitudes térmicas bem mais elevadas. Explique o fator responsável pela distribuição e característica dos dados apresentados. Aqui, o fator que ele está pedindo é justamente as áreas de incidência solar e as massas de ar que vão estar atuando. Aqui também vai estar presente a questão da altitude, latitude e questão de pressão atmosférica. Olha só. Resolução. Goiânia vai apresentar Goiânia, Brasília, Campo Grande, clima tropical continental com menor pluviosidade, porque são cidades mais continentais, mais para o interior do nosso continente. Fortaleza, São Luís vão exercer a função do clima tropical oceânico, mais úmido devido à proximidade, principalmente das águas oceânicas. Letra B, continentalidade e maritimidade. Quanto mais próximo do oceano, maior a umidade. Quanto mais para o interior do continente, menor umidade. Lembrando que quando a gente está trabalhando com continentalidade, tem que levar em consideração sempre a questão da latitude, a altitude, tá? E também a cobertura vegetal da região. Beleza, pessoal? Volta para mim, Iago. A gente vai encerrando mais esse tópico por aqui. Até o próximo encontro.